Que bom, nós estamos de volta no nosso programa Trocando Ideias e você está vendo que o programa hoje está muito bom, né? Porque é sempre bom, na verdade, conversar com você. Obrigado a você que está mandando sua pergunta. Você pode continuar mandando aqui para nós suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos realmente colocar a sua pergunta aqui na nossa conversa, tá bom? trocandodeias@cançãonova.com, tá? Que é o nosso e-mail, trocandodeias@cançãonova.com, tá aí para você mandar o seu e-mail, ou você que está usando o Facebook, facebook.com/trocando ideias. Lembrando que nós estamos olhando apenas as perguntas que estão chegando pelo inbox aqui. Inclusive, para continuar aquela conversa que nós paramos no bloco anterior, chegou aqui a pergunta do Fábio Sene Beckman, né? Ele diz assim: qual é o critério que a igreja usa para que seja considerada legítima ou não uma aparição? Já que pode haver o perigo de fraudes, e pode haver mesmo, né? Então, um critério, quais são os critérios? A gente já começou a falar isso no bloco anterior, mas de forma muito prática, quais são os critérios que é importante observar? Dando continuidade ao que nós falávamos no primeiro bloco, um dos critérios ainda a ressaltar, apresentado por São Tomás de Aquino, no século XIII, é da necessária complementariedade, ou de um necessário complemento, porque nem sempre aquele que tem a aparição e comunica uma mensagem tem condições de interpretação, né? Às vezes, esse dom é dado ao vidente, ora não. Então, sempre a igreja acredita nessa dinâmica da complementariedade, né? Daí, repito, a autoridade local primeira é o senhor bispo, né? É assessorado por teólogos, não é mesmo? Que vão colocar a serviço o carisma do discernimento dos espíritos. Isso vem de Deus, isso vem de uma realidade simplesmente humana, natural, e quando digo humana, natural, não é nada negativo, ou vem até de uma tentação. Esse discernimento é importante. Um outro critério que o próprio Cristo revelou, que já foi mencionado aqui pelo padre Alexandre, mas que está em Lucas capítulo 6, versículo 43, seguinte: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de ortigas. Parafraseando, não se colhe falta de santidade daquilo que é uma revelação privada, mas que tem origem santa. Não se produzem frutos de prejuízo, de desunião, de ataque à igreja, aquilo que vem do céu e que se apresenta como mãe da igreja, ou um anjo que a igreja venera, ou o próprio Senhor da igreja, cabeça da igreja, Jesus Cristo. Muito bem, padre Alexandre. Tentando ser bem concreto, fazendo uma comparação, a gente precisa, em primeiro lugar, perceber o seguinte: mesmo que uma aparição seja autêntica, ela sempre vai passar pelo filtro da pessoa que o recebe. Uhum. Ou seja, se até mesmo na Sagrada Escritura, o autor sagrado também colocava todo o seu mundo espiritual, cultural, com mais razão numa aparição que é uma revelação privada. Uhum. Então, mesmo que essa revelação privada seja autêntica, a gente vai precisar fazer um discernimento daquilo que está sendo transmitido, porque a pessoa vai usar toda a sua imaginação tal como ela recebeu na sua formação, na língua que ela tem, que ela sabe, que ela domina, enfim, todos os elementos que são próprios da cultura e da dimensão humana. Então, a gente às vezes pensa que a aparição é como o vidente recebe uma mensagem direta de Deus, assim como uma parabólica, né? Tem um livro muito interessante do Afonso Murad, que fala, Deus continua falando hoje, né? Visões e aparições nos dias de hoje. Recomendo, vale a pena. E ele usa essa imagem, ele fala assim: os videntes não são como antenas parabólicas que captam uma mensagem inacessível para nós. Eles são destiladores de uma experiência mística pessoal. Então, eles têm uma experiência mística e eles transmitem essa experiência religiosa da maneira que eles podem, a partir da sua subjetividade psíquica e espiritual. Não tem como fugir disso, porque assim também foram
os que escreveram a Bíblia, né? Deus não ditou, né? Isso é importante a gente ter claro. Deus respeitou o humano, né? O homem, na hora de escrever. Também assim, quando Ele quer hoje nos transmitir uma revelação privada, Ele respeita a pessoa. Por isso que é muito importante analisar, e agora sim vamos para saber se é autêntico ou não, primeiro a pessoa que está recebendo. Então, por exemplo, o que eu falava, o equilíbrio mental do vidente. Só para dar um exemplo, no Chile, uma época apareceu um senhor lá que dizia que Nossa Senhora estava aparecendo para ele e Nossa Senhora tinha revelado que ele tinha que se transexuar. É muito pouco provável que Nossa Senhora tenha dito isso para ele, né? Foi uma aparição num lugar chamado Villa Alemana, né? Ou, por exemplo, o outro critério, a honestidade do vidente e do seu grupo, né? Então, quão honesto é todo esse processo? Por exemplo, o Papa Francisco, na entrevista que eu tive a graça de fazer com ele, mencionei esse tema, e ele falou assim, é muito importante a obediência ao bispo, porque aí você vê se a pessoa está sendo honesta, ou se, por outro lado, ela busca ela aparecer. Ele usa a palavra protagonizar. Ele fala, tem uma aparição lá na Argentina, que não convém mencionar aqui o nome, mas que a pessoa protagoniza, e o bispo fala para ela ficar quieta, ela não fica. E ao contrário, na outra que o bispo falou para ficar quieta, hoje, atualmente, já foi até há pouco tempo reconhecida lá em São Nicolás. Padre, eu queria enfatizar esse ponto que o senhor trouxe, da questão do protagonismo, não é? Porque muitas vezes, não só essas aparições grandes, mas até uma revelação particular. Às vezes a pessoa quer chamar muita atenção sobre si. Exatamente. E o fenômeno religioso não é para chamar atenção sobre pessoa, sobre mim, Nossa Senhora apareceu para mim. Não, não é para o Padre Roger ficar o centro das atenções, mas é Deus, é o fenômeno celeste. E isso me preocupa porque não só em fenômeno de aparições, mas às vezes pessoas que têm alguma revelação, têm algum outro dom, não é? A pessoa tem muita preocupação de chamar o dom a atenção para si. E as pessoas criam um culto, em vez de ser o culto a Deus, a Nossa Senhora, isso inclusive dificulta o nosso diálogo interreligioso. Nós criamos culto em torno da pessoa, porque aquela pessoa é que tem ali o dom. Exatamente. O caso de São Nicolás é típico, porque foi há pouco tempo aprovada, está a uns 100 quilômetros de Buenos Aires, e a vidente, desde o início, o bispo pediu para ela só contar para ele o que acontecia. E ela se calou. Jovens do movimento de Schanstatt fizeram missão nessa cidade, bateram de porta em porta, entraram em quase todas as casas da cidade. Na casa dela, ela não recebeu. E ela não recebe ninguém, né? Tudo que ela recebe de mensagem de Nossa Senhora, ela transmite diretamente ao bispo. Ou seja, ela saiu totalmente de cena. Desde que o bispo colocou essas condições, ninguém mais a vê, né? Então, isso o próprio Papa menciona como algo positivo, como um indício da honestidade do vidente. Um terceiro critério que eu já falei é a qualidade da mensagem, voltando também aos critérios que o Padre Fernando falava. Ou seja, depende muito do que a pessoa transmite, né? Por exemplo, se ela vai transmitir mensagens de ódio, por exemplo, tem uma aparição que aconteceu no Brasil, em que há indícios na mensagem de Nossa Senhora que ela fala em contra dos protestantes. Nossa Senhora não pode ser antiecumênica, ou seja, a sua mensagem não pode ser antiecumênica, ou seja, porque a igreja não é antiecumênica. E ela sabe que é mãe de todos. Exatamente, né? ela é mãe Mesmo também dos quem protestantes, não exatamente, aceita. ela é mãe de toda a humanidade. Então, esse tipo de situação, a qualidade da mensagem, ou dizer coisas que vão em contra, obviamente, da Sagrada Escritura, ou da revelação pública, como dizia, né, aquela que está sacramentada, né, na Bíblia, ou no magistério da igreja. Claramente a qualidade, o tipo de mensagem. E por último, o fruto das aparições. Sim. E nesse ponto, né, o Papa também menciona o seguinte, que muitas vezes há grandes frutos, e ele não questiona, mesmo que uma aparição talvez não seja 100% autêntica, porque a igreja nunca vai dizer se é totalmente ou não é, se foi, ela simplesmente o que ela reconhece é que há possibilidade de culto ali, que há possibilidade, inclusive, de celebrar, né, não existem rito contradições. Não há né? contradição com a fé, exatamente, essa é a palavra que se usa. E, nesse sentido, ela autoriza o culto público ali, mas ela nunca vai dizer foi ou não foi. Isso é importante também a gente saber. Mas os frutos, né, pelos frutos conhecereis. Então, se há muitas conversões, Exatamente. se há muita gente que realmente procura a santidade a partir daquele fenômeno, é provável que ali esteja acontecendo algo realmente de Deus. Mas mesmo assim, inclusive nesses casos, o Papa fala, muitas vezes a graça e pecado misturado. Porque pode ser que uma aparição não seja autêntica, ou que haja muitas coisas da pessoa, mas que as pessoas têm tanta fé que elas realmente atendem com fé e se convertem. Então, a expressão que o Papa usa há muitas vezes graça e pecado concentrada, mas a verdadeira
ação de Deus, muitas vezes, por causa da fé das pessoas. Deus leva em conta a fé daquela pessoa, né? Exatamente. E Mais do que o fenômeno mais do que o que fenômeno em está si. sendo... Gente, olha só, vou aproveitar porque o Sérgio Santos está perguntando assim: as aparições de Jacareí, Jacareí aqui interior de São Paulo, lá de São José dos Campos, são reconhecidas pela igreja? E essa é o Sérgio Santos, né? A Jovelinda pergunta aqui para nós também: vocês já ouviram falar das aparições de Nossa Senhora em Aguera, na Bahia? O que vocês têm a falar sobre isso? Ou seja, na verdade, só aqui no Brasil, se você prestar atenção, não existe um estado do Brasil que não há alguém dizendo que Nossa Senhora apareça lá, né? Eu já vi vários, aqui em Belo Horizonte, interior de Minas Gerais, essa de Jacareí, assim, são tantas. Como é que a gente vai se posicionar diante de diversas aparições relatadas de Nossa Senhora? Padre Fernando. É ficar atento a esses critérios, né? A partir do critério relação da tal, da pseudo, da possível aparição com mensagens, com a autoridade local chamado bispo diocesano, né? Acho que o mais prático é isso. Eu ouvi falar da aparição, daquela mensagem e tal, é perguntar para o pároco. Então, senhor padre, né? O que a igreja aqui, o que o bispo, o que o clero fala sobre esta aparição? É claro que se o pároco não souber, ele vai pesquisar para dar a resposta a esta fiel. Em termos bem práticos, é isso, porque até elencar os critérios não quer dizer que as pessoas também têm condições de fazer uma análise desses critérios. Mas se esse critério fundamental, se a igreja já não deu, ou se a igreja já reprovou, e aí eu queria chamar a atenção sobre Jacareí, porque Jacareí é aqui do lado, né? O bispo diocesano, seja o primeiro bispo, Dom Nelson, até o bispo atual, a aparição de Jacareí, a igreja não a reconhece, até porque ali é um fenômeno daquilo que o senhor citava aqui antes, tá? Uma falta de comunhão e de obediência à igreja. Aí você já percebe que o fruto já não é bom. Sim. Não é? Se não há comunhão com a igreja e se não há obediência, isso não vai acrescentar. Vai ser até um perigo para nós, né, padre? Eu acredito que sim. Esse tema já foi tema de estudo da própria Comissão de Doutrina da CNBB. Existe um documento muito simplesinho, Subsídios Doutrinários da CNBB. O número 1 justamente tratou esse tema, aparições e revelações particulares. E ele elenca, por exemplo, uma série de supostas aparições no Brasil, como em Erechim, como em Natividade, no Rio de Janeiro, como em Itu, São Paulo, Congonhal, Minas Gerais, Taquari, no Rio Grande do Sul e muitos outros. Nenhum desses, que eu saiba, está reconhecido pelos bispos. Aqui o documento não menciona nenhum ainda como reconhecida. Alguns lugares pode ser que o bispo permita, autorize que as pessoas peregrinem a esse lugar, às vezes até indica um padre para acompanhar pastoralmente, porque é melhor às vezes indicar um padre para acompanhar pastoralmente do que deixar que o fenômeno corra solto, né? Muitas vezes indica um diretor espiritual para o vidente ou a vidente ou os videntes, para que possa acompanhar realmente de perto o fenômeno, e aí também a gente vai vendo se a pessoa vai obedecendo, se vai seguindo realmente as recomendações da igreja e do bispo local ou não. Então, acho que é muito importante esse critério de eclesialidade, eu diria, né? De que as pessoas realmente estejam em comunhão com a igreja, porque Nossa Senhora nunca vai querer revelar algo em contra da vontade da igreja ou do bispo local, mesmo que o bispo local seja cético, tenha suas reticências, isso vai ter que ser superado para que realmente aquela aparição se mostre como autêntica. Por exemplo, em aparições que hoje já sabemos que a igreja dá um grande apoio, como Guadalupe, ou Fátima, ou Lourdes, num primeiro momento houve muita reticência para aceitar. Claro. Então, pode ser que a gente esteja vivendo esse momento, mas não vai ser à margem do bispo, separado dele. Tem que ser junto e de acordo com os critérios que ele vai colocando. E o bispo se acerta com Deus e com Nossa Senhora, né? Falando em uma linguagem bem clara. Ou seja, é a missão dele. Sim. Então, é ele que tem que fazer esse discernimento. E ele tem toda uma assessoria. Agora, também é interessante vermos que esta comunhão, compreendemos que essa comunhão com a igreja, com esses critérios, jamais vai obrigar o fiel a acreditar naquela revelação, naquela aparição. Ninguém é obrigado. O pároco meu acredita, o bispo acredita, está autorizado o culto, mas olha, eu não estou conseguindo acreditar. Você não é menos católico por causa disso. É diferente quando a pessoa é movida por orgulho,
ou outras coisas, eu não preciso dessa aparição, sabe uma coisa assim, que não é exercício de virtude. Mas, tirando esse exagero, a pessoa nunca é obrigada a acreditar. Eu não acredito que Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos. Você não é menos católico, você não está pecando por isso. Agora, vamos vendo os testemunhos dos papas, os frutos, mas mesmo assim, aparição ou manifestação que a igreja não se opõe, mostra que não tem contradição, não obriga ninguém a acreditar. E talvez só, Padre Roger, complementando isso, e também, às vezes eu percebo em alguns casos que a pessoa justamente não faz parte do credo nem dos dogmas da igreja. E às vezes a gente dá mais atenção a isso que Nossa Senhora disse do que ao próprio Evangelho. Então tem que ter muito critério para discernir, ou seja, nós não estamos obrigados a fazer aquilo que supostamente Nossa Senhora disse numa aparição. Estamos sim obrigados a seguir o Evangelho, os ensinamentos da igreja, os mandamentos. A aparição é sempre convite. Né? É um dom de Deus. É sempre um convite para retornar ao Evangelho. Sim. Não é? O convite é para retornar ao Evangelho. O senhor trouxe uma coisa aqui que eu fico muito preocupado. Muitas vezes esses movimentos devocionais, a qual aprecio todos, têm suas riquezas, têm o seu valor maravilhoso. Mas às vezes a gente não cresce na fé porque a pessoa centra-se apenas naquela devoção. Não é? Por exemplo, o movimento lá de Nossa Senhora, Legião de Maria. Então, a pessoa ela só lê a catena de Nossa Senhora. Não é? Lá, aquele movimento do cenáculo, a pessoa só lê o livro do Padre Gobi. Os devotos da misericórdia, a pessoa só lê o livro da irmã Faustina, Nossa Senhora falou para ela. Mas, peraí, Nosso Senhor falou primeiro, é a Bíblia. O critério primeiro da nossa fé é a palavra de Deus. Então, às vezes eu vejo que as pessoas citam tudo quanto é livro, qualquer mensagem Nossa Senhora, ela disse, Nossa Senhora disse isso, aquilo. Tá, mas e Nosso Senhor Jesus Cristo? E Deus? E a sua palavra? Eu acho que esse critério é muito importante, né? Fundamental, sem dúvida. Eu diria, inclusive, que o modo de atuação normal de Deus, e inclusive de Nossa Senhora na nossa vida, não é através das aparições. Ou seja, eu costumo dizer, num artigo que eu escrevi uma vez, eu falei claramente isso. A aparição é uma manifestação extraordinária de um fenômeno que é ordinário na vida de todo cristão, que é o fato de que nós nos comunicamos com Nossa Senhora pela oração. Então, nós não precisamos de uma aparição, nem quem é vidente é algo mais ou melhor do que nós, simples cristãos que não temos este dom, né, e que não fomos escolhidos por Nossa Senhora, porque todos os dias nós podemos nos comunicar e conversar com ela, podemos receber a sua intercessão e as suas graças. Então, não temos necessidade em si das aparições, porque elas ajudam, claro, e por algo Deus permite que Nossa Senhora apareça em alguns lugares de maneira autêntica, mas a experiência comum de 99% dos cristãos é esse diálogo. Maria fala ao nosso coração, Maria se comunica conosco e nós com ela simplesmente de uma maneira ordinária, normal, natural, e não necessariamente através de uma aparição. Não precisamos correr atrás desse fenômeno, por dizer assim. Por exemplo, então eu vou já falar, porque o senhor propaga a devoção aqui à Mãe Rainha. A Vanessa Silva está perguntando assim, mas como ter discernimento verdadeiro se Nossa Senhora quer que eu faça aliança de amor com ela ou não? Eu gostaria que o senhor respondesse. Muito bem. A melhor pessoa para responder, não tem melhor. Justamente, eu acho que todas as insinuações de Deus e de Nossa Senhora no nosso coração não são nunca percebidas, em geral, salvo nesses casos de aparição ou de uma locução interior, de uma maneira extraordinária. Então a gente vai perceber isso pelo dia a dia, pelos acontecimentos da vida. O padre José Kentenich, que foi quem fez a primeira aliança de amor com Maria, né, em 1914, ele percebeu isso sem ter nunca tido nenhuma aparição. Isso que a Nossa Senhora não apareceu para ele? Nunca apareceu em Schoenstatt, nunca apareceu no santuário, né? Ele simplesmente, pelos acontecimentos da época, a guerra, os jovens que iam ficar meio que órfãos, um movimento que estava começando a crescer bonito e que de repente se desfaz, ele percebeu, e uma capelinha que foi colocada à disposição deles, ele falou, será que Nossa Senhora não está querendo ficar nesse lugar? E aí ele convida Nossa Senhora a se estabelecer junto com os jovens, e só meses depois é que ele vai voltar a falar disso. Ele deixou para ver se realmente ele tinha acertado na vontade de Deus. Então, ele sentiu, de alguma maneira, uma inspiração interior, sem que tivesse nenhum tipo de... Foi um discernimento que ele fez. Ele chama isso de fé prática na Divina Providência. Então, com essa fé prática na Divina Providência, uma providência que fala no dia a dia, nos acontecimentos da vida, ele percebeu, eu acho que Nossa Senhora está querendo... E aí ele se atreveu, deu o salto. Ele disse que foi o salto mais ousado da vida dele, mas que depois se comprovou pelos frutos, justamente, né? E aí,
muitos jovens foram para a guerra, lá entregavam seu coração a Nossa Senhora, e outros quiseram fazer o mesmo caminho, selar a sua aliança de amor com Maria. Então, nesse caso, eu sugiro a nossa telespectadora aqui... A Vanessa? A Vanessa, desculpa, eu não peguei o seu nome direito. Vanessa, conversa na tua oração com Nossa Senhora e pergunta para ela se ela quer que você faça uma aliança de amor com ela, porque certamente no teu coração e pelos acontecimentos da tua vida, você vai perceber essa resposta, sem que precise de nenhuma aparição para isso. Que coisa boa. Gente, ó, eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem para nós depois do intervalo, tá ok? Eu queria que vocês diferenciassem aqui para nós o que difere aparições de Nossa Senhora como a Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina, e umas aparições como é Fátima, como é Lourdes, são ambas reconhecidas pela igreja, mas o que difere uma da outra, tá? Você vai conferir daqui a pouco com eles, depois do intervalo, que nós voltamos com você trocando ideias.